Ao convite por estarmos aqui mais longe. Tem um pouco mais. Então tenta baixar também. Sim. Mais baixo. Agora, tá bom? Sim. Isso. Assim. Ótimo. Obrigado. Então, mais uma vez, nós agradecemos ao convite e agradecemos a oportunidade que a casa nos dá. É sempre uma alegria a gente poder estudar a doutrina espírita. E eu vim compartilhar com vocês aquilo que eu dei conta de durante os meus estudos, as pesquisas que eu fiz. E eu estou compartilhando com vocês aquilo que me é possível, aquilo que eu dou conta. E eu então começo com o capítulo 24 de Mateus, que vai falar sobre o sermão profético. E do sermão profético, eu fiz esse estudo sobre a transição planetária. Embora eu foquei muito no livro A Gênese e Obras Póstumas, mas eu peguei também o Transição Planetária do Manuel Flamengo de Miranda, Rumo do Mundo de Regeneração, eu peguei Leon Denis, então eu fiz um apanhado muito grande para a gente chegar até onde eu cheguei. Alguma dúvida que vocês tiverem, vocês perguntem, por favor, e acrescentem aquilo que vocês acharem que precisa ser acrescentado, tá bom? Então, transição da humanidade. Nós falamos muito sobre transição planetária, mas quem está transitando de uma categoria para outra é a humanidade, não é o planeta. O planeta Terra continuará exatamente como está. Nada muda, nada altera, né? Nós teremos 365 dias do ano, as estações do ano serão as mesmas, então a gente não vai ter nenhuma alteração. A gente ouve até muito, principalmente no meio espírita, ao dizer que o eixo de rotação da Terra irá inclinar alguns graus, né? Isso também é balela, isso também não irá acontecer. Eu sigo no YouTube um geofísico, o nome dele é Sérgio Sacani. Ele tem muitas informações, ele não está ligado a nenhum movimento religioso, ele é um físico. E ele diz o seguinte, que o eixo de rotação da Terra, para ele inclinar qualquer grau que seja, isso não acontecerá através da movimentação de placas tectônicas, mas ocorrerá se o planeta Terra chocar com outro planeta, ou então um asteroide que tenha o tamanho, ou seja, de em torno de 10% do tamanho da Terra, aí ele pode fazer com que o eixo de rotação da Terra incline. Mas se o eixo de rotação da Terra inclinar, nós não teremos mais ano de 365 dias, ou 366, no caso do ano bissexto, a gente não terá. E as estações do ano também serão alteradas, né? Todas as estações serão alteradas. Então, a Terra já está girando com a mesma velocidade há aproximadamente 4 bilhões e 700 milhões de anos, e ela não vai sofrer, então, essas alterações em questão de movimento de placas tectônicas, né? E a gente não sabe também que vai chegar um momento que essas placas tectônicas elas irão se assentar e parar de ter esses movimentos, tá? Então, vamos a alguns conceitos. Migração planetária é diferente de transição planetária e que é diferente também de transição da humanidade. Vamos falar sobre cada um deles, seguindo o mestre Kardec. Migração planetária é um fenômeno comum. É comum a saída de espírito de um planeta para outro e a chegada. Isso é comum. Então, no livro A Gênese, capítulo 11, no item 3, Kardec escreveu: há, pois, emigrações, que é a saída, e imigrações, a entrada, coletivas, de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos. Isso sempre aconteceu e isso está acontecendo, né? Elementos novos, pessoas vindas de outros planetas, isso está acontecendo.
Tá? É comum e é normal. Migração individual. Também na Gênesis, capítulo 11, item 28. Colocação de Kardec. Depois que os espíritos realizam a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde possam adquirir novos conhecimentos e assim por diante. É o que aconteceu com Bezerra de Menezes. A Celina, que é uma das emissárias de Maria, a mãe de Jesus, ela vai até Bezerra e fala com ele que se ele quisesse deixar o planeta Terra e encarnar em um outro planeta, ele poderia, mas ele recusou porque ele tem parentes aqui na Terra e ele preferiu então continuar aqui. Nós temos outro caso de migração individual, que é o espírito Alcione ou Alcione, de acordo com o que a gente queira, né? Que sai do sistema de Sírios, encarna na Terra para resgatar o espírito de Pólux e ela não consegue, ele se torna um inquisidor e ela vai à morte, né, a óbito por suas mãos, né? Mas ela retorna para Sírios e depois ela reencarna novamente no planeta Terra. É a Célia do livro 50 anos depois, né? Uma história belíssima, né, de renúncia também no mesmo sentido, né? Então são esses dois casos que eu estou lembrado no momento, né? E nós temos também a migração coletiva no livro A Gênese, capítulo 18, item 32. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Então, essas partidas não é só com esse objetivo de ativar a saída de espíritos. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências, e o de dar maior ascendente às ideias novas. Ou seja, espíritos que estão perturbando a paz de um planeta, ele é retirado, ou são retirados e recambiados para mundos inferiores, onde eles irão ajudar no progresso desses espíritos que estavam ali, nesses mundos inferiores. De uma certa forma, eles vão progredir, né? Vai voltar para a gente a lenda do paraíso perdido, porque imagina a Terra, a evolução científica, tecnológica que a gente tem, e de repente nós sairemos daqui e iremos para um planeta muito atrasado, né? Isso é doloroso para a gente. A gente viver nas cavernas, por exemplo, aprender a construir casas. Então, tudo aquilo que nós já conseguimos aqui em termos de progresso intelectual, a gente vai levar para lá. É que o Emmanuel fala no A Caminho da Luz sobre a vinda dos capelinos, espíritos altamente evoluídos, né? Mas moralmente não, evoluídos intelectualmente. Tudo bem? As categorias de mundos habitados que nós temos, de acordo com Allan Kardec, essa colocação é dele por influência dos espíritos, são mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Em todos eles há reencarnação, sim. Os espíritos ainda reencarnam. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A maioridade espiritual da Terra. Quando é que a Terra deixa de ser um mundo primitivo e entra na condição de mundo de provas e expiações? O Emmanuel, no Caminho da Luz, no capítulo 15, ele diz o seguinte: a vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo a mensagem luminosa da verdade e do amor, assinala o período da maioridade espiritual da humanidade. Então, a humanidade terrestre, ela então deixa de ser vamos dizer, de provas e expiações, aliás, primitivo, e entra na categoria de provas e expiações, que é um grau acima com a vinda de Jesus. Porque ele muda também o pensamento cultural da Terra,
embora numa época que era assinalada pela barbárie, mas há um progresso, né, com a vinda de Jesus. Então, assinala esse progresso. E a transição para a regeneração. Nós já estamos na regeneração. Incrível que muitas pessoas, às vezes, pegam esses livros que estão adentrando nas nossas casas, livros que não são de muita credibilidade, nada. Pessoas escrevem com o objetivo de ganhar dinheiro, livros grossos, caríssimos, e a gente está lendo. E nós esquecemos de ler Kardec. Nós esquecemos de ler a Gênese. Nós esquecemos de ler obras póstumas, que tem muitas informações a respeito, e é o que eu vou falar com vocês a partir de então. Quando é que começa a regeneração do planeta Terra? Foi no ano 2000? Não. Houve até aquelas colocações que 1000 chegará, mais 2 não passará, uma série de palavras nesse sentido, né? Frases nesse sentido, mas não é o ano 2000. 2012. Eu não sei qual é o evento de 2012, não. Eu encontrei isso num dos livros pesquisados, mas eu não sei por quê. O 2019 é por causa do calendário maia. Mas o calendário maia, ele não fala de fim de mundo. Ele faz o calendário, os maias fazem o calendário até o ano 2019 e depois para. Eles não continuam do 2019 em diante, né? E também fala-se muito sobre o ano 2057, que o ano 2057 será a partir de 2057, o planeta Terra estará completamente regenerado. Gente, 2057 são poucos anos. Com essa quantidade de espírito complicado que a gente tem aqui, não. A gente está longe ainda de se tornar um planeta regenerado no ano de 2057. Inclusive, eu espero estar aqui com todos nós aqui. Certamente nós vamos estar em 2057. Né? Então, está muito distante ainda para a gente. Eu peguei o livro dos médiuns, que vai calhar com aquela colocação sua nele, que a gente estava falando aqui há pouco tempo, né? É o capítulo 24, item, aliás, o número 267, o item 8. Olha a sabedoria de Kardec. Os espíritos bons podem fazer que as coisas futuras sejam pressentidas quando isso for útil. Quando tem uma utilidade, os espíritos superiores podem permitir que a gente tenha um conhecimento antecipado. É possível isso, né? Nunca, porém, fixam datas. Eles não fixam datas. Quando tem data para isso ou para aquilo, a gente tem que duvidar. É Kardec que está colocando no livro dos médiuns. Toda previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Quem que é o mistificador? O espírito. É o espírito. Então, sempre que tem data tal, data qual, para isso ou para aquilo, tomar cuidado. A gente tomar cuidado. Os espíritos superiores não fazem isso, né? Se tem data, como a gente tem visto, várias datas aí para determinados fenômenos, determinados acontecimentos, tomarmos cuidado. Independente do nome do espírito que dita a mensagem. E independente do médium também. É sinal de mistificação. O mistificador, gente, nunca é o médium, é sempre o espírito. Tá? O começo da transição. Quando que a transição para a regeneração começou? Livro A Gênese, capítulo 18, item número 9. O capítulo 18 ele traz muitas informações para a gente da Gênese. Kardec diz o seguinte: cada transformação é marcada por uma crise, que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Crises, muitas vezes, penosas, dolorosas, que arrastam consigo as gerações e instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral.
Uma frase que a gente usa muito nos nossos dias: após a tempestade surge a bonança. Geralmente, quando tem qualquer crise, nós vemos algo bom surgir após as crises. Após a Primeira Guerra Mundial, né? Algo terrível para nós, mas surgiram algumas coisas boas. Após a Segunda Guerra, também descobertas científicas, alguns, vamos dizer, equipamentos que foram utilizados na guerra, eles passaram a utilizar a medicina. Por que não usaram a medicina antes? Né? Mas tem um lado, vamos dizer, de bonança após essa crise. Era bom que não tivesse, mas teve. Mas Kardec continua no capítulo 18, no item 9. Tendo chegado a um desses períodos de crescimento, a humanidade terrena está plenamente há quase um século no trabalho de transformação. Esse livro ele foi publicado em 6 de janeiro de 1868. Kardec desencarna em 1869. Mas indica que Kardec já deveria estar há um ano trabalhando neste livro. 1867. 1787 é que ele está se referindo a um século. O que aconteceu em 1867? Período de quê? Revolução Francesa. Revolução Francesa. Então, eu cheguei à conclusão que a transição para a regeneração começou na Revolução Francesa, no período da Revolução Francesa. Tá? Começa com a Revolução Francesa, ela dura um período de 10 anos, a gente vai falar mais um pouquinho sobre a Revolução Francesa, né? Mas começa ali, então é um período de crise. E o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, tem um capítulo, mais no finalzinho do livro, eu não lembro agora qual capítulo, ele dedica esse capítulo todo à Revolução Francesa. Então, o ponto de vista de Kardec aqui tem tudo a ver. É por isso que ela se agita por todos os lados, presa de uma espécie de febre, e como que movida por uma força invisível, até que retome o equilíbrio sobre novas bases. A Terra se agita por todos os lados. Essa agitação é física? Não, moral. Porque o século XVIII foi o chamado século das luzes. Quantas coisas surgiram na França, né, do século XVIII? O iluminismo, por exemplo. E fora da França, as descobertas científicas. Basicamente, o que nós temos hoje nada mais é do que uma evolução daquilo que foi descoberto no final do século XVII e início do século XVIII. E todo o século XVIII até o século XIX. O século XX nós não temos muita coisa, não. Nós só aperfeiçoamos o que já existia. Né? A bem da verdade é isso. Né? Falando sobre transição, começo. No livro A Gênese, capítulo 18, aí já é o item 28. A época atual é de transição. A época dele, a época que ele estava trabalhando esse livro. Os elementos das duas gerações se confundem. Uma geração nova que chega e uma outra mais antiga que sai. Uma geração mais tranquila, que vem trazer progresso à Terra, e uma geração mais complicada. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que eles são peculiares. Colocados no ponto intermediário, ele então percebe, Kardec, com o auxílio dos espíritos superiores, que uma geração está saindo, uma geração complicada, e outra geração melhorada está chegando. No mesmo capítulo 18, aliás, é o capítulo 28, não, 18, desculpa, item 25. Você está conseguindo pegar o... Tá, tranquilo. O Espiritismo, mais do que outra doutrina, está apto a secundar o movimento regenerador.
Por isso, ele é contemporâneo desse movimento, o Espiritismo. A gente até ouve algumas pessoas falarem que a transição começa com o advento da doutrina espírita. Pode ser que seja, né? Pode ser que seja também com o advento da doutrina espírita, mas tudo mostra para a gente que é com a Revolução Francesa, tá? Pelas pesquisas que eu fiz e voltando ao Emmanuel. Mas o Espiritismo, ele veio numa época que ele pôde cooperar com esse movimento regenerador, com as ideias que nós temos, que só nós temos, que o mundo espiritual nos revela sobre o momento que a gente está vivendo, sobre o momento atual e até mesmo algumas revelações sobre o futuro. E o Espiritismo, conforme o Emmanuel coloca para a gente, né, é um roteiro para as nossas vidas, partindo dos ensinos de Jesus. Aquilo que Jesus nos legou e que não pôde ser explicado naquela época, o Espiritismo vem clarear, vem tirar o véu da letra para a gente, de uma forma mais clara, de uma forma mais concisa, de uma forma mais ampla, mais objetiva e que todos nós entendemos. O começo da transição, Caminho da Luz, capítulo 24. Emmanuel. O Espiritismo vinha desse modo na hora das grandes transformações. Houveram as ciências, os filósofos, né, as ideias daquela época, os músicos, os artistas, etc. Né? Mas o Espiritismo ele veio cooperar com essa transformação. Né? Na própria França. É uma pena que com a morte de Kardec, com a morte da esposa Amélie Goudet, o Espiritismo encerrou suas atividades na França. E hoje não existe casa espírita em Paris, por exemplo. Se tem em Paris, é nos arredores, no subúrbio, mas não na região central. É uma pena. Mas o Brasil, como a gente sabe, que é a pátria do Evangelho, e que Jesus fez com que a missão de Israel, que falhou lá, e ele então transplanta de Israel para o Brasil a árvore do seu Evangelho, esperando que aqui dê frutos. É isto. Nesses tempos dolorosos, em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o Espiritismo pode representar o valor moral onde se encontra apoio necessário à edificação do porvir. É por isso que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele serve apenas dos ensinos morais de Jesus. As outras partes, milagres, predições, os atos comuns da vida dele não são importantes. Kardec coloca apenas os ensinos morais. Eu estou adiantando um pouquinho, porque a gente ainda tem bastante coisa e o tempo passa muito rápido, né, Ney? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente para um pouquinho, a gente tira a dúvida de vocês, né? Mas nós temos algumas marcas da transição. Porque a transição, se ela está aí, a gente está vivendo esse momento de transição, nós temos marcas. Que marcas são essas? E aí eu tive que pesquisar vários livros, né, e a gente coloca essas marcas. A primeira marca que nós temos, como eu disse antes, é a Revolução Francesa. O início dela foi 5 de maio de 1789. O final dela, 9 de novembro de 1799, 10 anos. A Revolução Francesa, ela destronou a fé e matou os reis. As chamadas perseguições religiosas, né? Surgiram aqueles pensadores que diziam que a gente não tinha necessidade naquela época de Deus, não tinha necessidade de ciência, não tinha necessidade da religião, a gente precisava sim da razão. Perseguição aos religiosos, principalmente aos católicos, né? Mortes, muitos padres, muitas freiras foram mortos, e desapropriação de templos. Muitos templos, muitas igrejas caíram na mão do Estado. O regime de Robespierre criou o culto à razão.
Eu peço desculpa a gente não falar muito sobre o Robespierre por causa do tempo nosso, que não vai permitir. Mas é o que eu falei antes. Eles diziam que não tinham necessidade, o povo francês, de Deus. Não tinha necessidade da religião. E que só a razão era importante. Que precisava, então, da razão. A fé religiosa, ela foi rejeitada. É como se acabasse com a religião em solo francês. Era até proibido falar de religião. Numa época de grandes perseguições, de prisões, etc. E a ascensão do ateísmo, a descrença. E isso foi até para Kardec, porque Kardec ele era um livre pensador da época. Ele era muito influenciado pelas ideias, principalmente de René Descartes e de outros daquela época, que acreditava que nós deveríamos tirar conclusões pelas nossas ideias. Era através do racionalismo. Tanto é que o método que ele utiliza, como pedagogo que foi, é um método intuitivo, racionalista, pestalozziano. Ele serve, então, daquilo que Pestalozzi havia deixado. Mas a religião, ela fica um pouquinho de fora. A outra marca da transição que a gente tem é a resposta da espiritualidade. O que é que a espiritualidade vem mostrar para a gente nesse momento? Isso estava antes ainda do surgimento da doutrina espírita. Fenômenos mediúnicos no meio do ateísmo. O fenômeno das mesas girantes aconteceu onde? Em igreja? Não. Em bares, em tavernas, em lugares em que a classe alta francesa frequentava, mas também em lugares em que as classes menos privilegiadas também participavam, porque a mediunidade ela atingiu a todos, mas não foi no meio religioso. Inclusive, algumas dessas pessoas que eram os médios, que cuidaram, não eram religiosos. A gente pode observar, a primeira edição do Livro dos Espíritos, de 504 perguntas e respostas, que elas foi surgindo em alguns lugares, mas não lugar religioso, não lugar de respeito, e que o senhor Didier juntou em 50 cadernos, ele tentou organizar em forma de livros, e ele não conseguiu. Aí ele passa para Kardec, e Kardec submete todas essas perguntas e respostas à análise de outros espíritos mais sérios. Mas o meio em que surgiram as perguntas e também as respostas não era meios nada saudáveis. O meio não era religioso. Aparecimento de grandes estudiosos e pesquisadores destes fenômenos, muitos deles, não apenas na França. Ernesto Bozano, Cesare Lombroso, Alexander Aksakov, William Crookes, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Leon Denis, Arthur Conan Doyle, Eugênio Augusto Albert de Rocha, que é o Coronel de Rochas, é mais conhecido. Eu tenho quase todos os livros deles aqui. E eles vieram mesmo fazer um estudo sobre os fenômenos, principalmente sobre a mediunidade. Tem muita coisa do Leon Denis, tem muita coisa importante sobre eles, O William Crookes, que fez várias pesquisas, principalmente nos fenômenos de materialização. O William Crookes é que é o autor do Sherlock Holmes. Entre outros, Gabriel Delany, muita coisa. O Leon Denis nem se fala, um gigante. Quanta coisa que o Leon Denis nos deixou. E revelação das doutrinas secretas. Aquelas doutrinas tidas como secretas, elas foram reveladas ao homem. Não revelada de forma escancarada, não revelada de uma forma aberta, mas foi revelada a existência delas e o sentido moral do que elas diziam.
né? É o simbolismo nessas chamadas doutrinas secretas, que hoje a gente entende mais como discretas, não secretas mais, mas discretas. Outra marca que a gente tem da transição, do momento que a gente está vivendo, é a reencarnação dos maus, dos espíritos maus, aqui entre nós. É que alguns desses que eu falei antes, fala de um esvaziamento das regiões trevosas, um esvaziamento dos chamados umbrais. Esses espíritos saem de lá, reencarnam aqui. Se eles tiverem algum progresso, eles continuam na Terra. Se não tiver, eles serão exilados definitivamente da Terra, podendo sim voltar mais tarde, porque o amor de Jesus é incomensurável. Ele pode, em determinado momento, receber esses espíritos aqui novamente, como aconteceu com os capelinos, que saíram do sistema de Sírios, vieram aqui, passaram um período aqui, e depois retornaram para Sírios de novo. Reencarnação em massa de espíritos perturbados e perturbadores, empedernidos, senhores de guerra. Esses senhores de guerra a gente está observando hoje, principalmente entre grupos terroristas, que são espíritos maus por excelência. A gente sabe muito bem o que eles fizeram lá para destruir Israel. O Irã, principalmente, investiu trilhões de dólares, fazendo aqueles túneis próximos ali de Israel, com o único objetivo de destruir o povo judeu. E eu estava lendo agora recentemente uma pesquisa que o povo árabe, eles ensinam os meninos desde pequeno a odiar o povo hebreu, a ter raiva deles, ter ódio deles mesmo. E assim, o tempo é pequeno, a gente não consegue falar muita coisa, mas é isso, são esses senhores de guerra, né? Mas também, por outro lado, a gente vê os excessos. Se esses grupos terroristas fizeram o que fizeram, Israel também não está deixando para trás, né? Então, a gente tem que ver que não está havendo um certo equilíbrio, né? Eles estão destruindo, estão matando, a gente vê, por exemplo, a Síria, o que eles fizeram com a Síria, né? O próprio Iraque, Irã, aliás, o Irã, a faixa de Gaza, o que eles fizeram com a faixa de Gaza? Quantas pessoas que morreram? Né? E mais pessoas vão continuar morrendo, eles não vão parar com isso por enquanto, né? Disseminação na superfície da terra do ódio, violência e criminalidade. Ódio em que irmãos odeiam irmãos, ódio de raça, ódio de cultura, ódio de religião, ódio, simplesmente ódio está sendo disseminado, violência, qualquer forma de violência, e a criminalidade em larga escala, os chamados crimes hediondos que estão acontecendo hoje e que nem na Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do nazismo, aconteceram. Eu peço desculpas a vocês, mas eu tenho que colocar isso aqui, tá? É o Manuel Flamengo de Miranda que trouxe, não é meu. Espíritos reencarnados em formas tribais. Eles, na região espiritual, eles formaram tribos. Quando eles encarnam aqui, eles reúnem pessoas que são da mesma tribo. Usuário de crack. O espírito Dulce fala que o crack é uma droga que ela foi elaborada no mundo espiritual inferior e foi recaminhada para a Terra. Mas a gente tem mais. Usuários de piercings nas formas mais diversas e variadas em diversas partes do corpo. A gente está vendo isso. Os piercings. E a pessoa está usando e achando bonito e a gente respeita, mas está usando. Deformações faciais. Há algumas deformações que eles cortam o nariz, cortam a orelha, eles fazem um buraco aqui de um lado e do outro, e a pessoa olha de um lado e vê do outro lado, você fica com a boca aberta. São deformações grotescas, terríveis. Cortam a língua bipartida. Fazem tatuagens
inclusive nos olhos. Eu não acredito que quem faz uma tatuagem com o nome do pai, nome da mãe, do filho, do marido, etc., da esposa, eu não acredito que entre nessa faixa desses espíritos maus, não. Nessa categoria. Eu não acredito, não. Né? Porque o objetivo é bom. Tá? Mas, se a gente observar o Luiz Sérgio, principalmente, que ele dedica as obras dele aos jovens, principalmente, ele fala do vale dos tatuados. E fala que algumas tatuagens, no mundo espiritual, elas adquiram formas, movimentos, e a pessoa não consegue ficar sem os movimentos daquelas tatuagens. Elas estão movimentando no corpo da pessoa, e a pessoa fica desorientada no astral inferior. Né? Quem fala isso é Luiz Sérgio, no livro Consciência. Implantam chifres de silicone. Eu já vi pessoas com chifre de silicone. Mutilam os lóbulos auriculares com alargadores. A gente vê também na orelha. Automutilação, qualquer automutilação, deforma o corpo, alterando o perispírito. Sempre que a gente faz qualquer intervenção no nosso corpo, ele traz reflexo para o perispírito. É o que eu falei, a pessoa está tatuando o corpo, mas ela vai chegar no mundo espiritual com aquelas marcas no perispírito. Insensibilidade, é o que a gente está vendo, pessoas insensíveis. Frieza emocional, uma frieza diante da dor do outro. Ela não tem empatia, não se coloca no lugar do outro. Filhos ingratos, é o que a gente mais vê. Filhos ingratos e perversos. Isso aí eu coloquei alguns, mas tem mais. Então, depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso informar para vocês quais a fonte, onde que eu coloquei, porque muita coisa não dá para a gente, em questão de pouco tempo que a gente tem para falar, a gente colocar tudo, né, e citar a obra. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos de 3 a 7, eu busquei só uma frase. No final dos tempos, convém que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Satanás não é um espírito mau, né? Não é um diabólico, demoníaco. A palavra é Satã, do hebraico, que significa opositor, que é o opositor do bem, que é o opositor da verdade. Então convém que Satanás seja solto por um pouco de tempo. São esses que eu falei aqui antes. Daí, pastor. Você sabe mais ou menos a data que foi passada essa mensagem, essa mensagem do Filomeno? É do Manuel Filomeno de Miranda. Você sabe mais ou menos a data do que foi editado? Não? É recente. Deve ter uns 10, 12 anos aproximadamente. Eu tive a prevariação mesmo, as pessoas não entenderem que isso foi feito que é extremamente moderno. A informação mais antiga, tem edições mais antigas desse livro. A gente encontra essas informações. Entendeu a minha colocação? Sim, inclusive o Leon Denis, tem um livro do Leon Denis que eu não sei o que. O Leon Denis foi contemporâneo de Kardec, ele já falava isso. Mas Kardec também fala alguma coisa. No livro Obras Póstumas, na segunda parte do Obras Póstumas, porque no Obras Póstumas é um livro difícil da gente procurar os assuntos, Olei, porque ele não tem capítulos como o nosso, como os outros livros, porque o Obras Póstumas surgiu após a morte dele. Então ele não tem capítulos, não tem numeração, é muito difícil a gente encontrar. Né? Eu perguntei porque eu não sei a período que foi publicado isso aqui, para as pessoas não entenderem que isso aqui nós estamos confrontando com a atualidade. Essas informações já são bem anteriores. Sim. O Ildefonso, eu fiquei até um pouco desconfortável, vou dar um pouco do minha opinião, né? Por exemplo, é interessante a gente trazer mais informações sobre isso, o máximo possível, porque, por exemplo, eu tenho tatuagem, entendeu? Então, assim, né, questão do crack, enfim, entre várias outras formas, eu achei muito polêmico isso, então vamos tentar, eu quero até
aprofundar um pouco nessa leitura e nessa parte, qualquer coisa a gente conversa um pouquinho no final, porque eu achei bem complexo isso aí. Sim, o que eu entendi não é uma tatuagem que a gente coloca em homenagem a alguém, nome de pai, nome de mãe, né, esposo, esposa, filhos, etc. Eu entendo mais que são aquelas tatuagens que deformam o corpo da gente. Por exemplo, você tatuar seu rosto de azul, por exemplo, a gente já vê isso, pessoas tatuam todo o rosto de azul, a pessoa tatua 90% do corpo. Eu não falo uma tatuagem pequena, eu pelo menos do ponto de vista meu, eu não tenho tatuagem, eu respeito quem tem, né? É um gosto seu, você gosta, tudo bem, mas eu vejo que são essas tatuagens mais grosseiras, mais agressivas, eu pelo menos vejo dessa forma, né? Mas eu não vejo que são, eu por exemplo, eu tenho um irmão que ele tem um lado dele todo tatuado, eu falei com ele várias vezes, ele falou assim, mas eu acho bonito e tal, ele tatuou um bruxo, né? Mas ele é uma pessoa boa, faz caridade? Boa, tranquilo. Eu acho que a tatuagem em si, né, quando a gente faz com o objetivo, talvez é meu, é para satisfazer meu ego. A gente não faz aquilo para prejudicar o outro, nem para prejudicar ninguém, não é agressivo. Porque tem tatuagens que são agressivas, tem tatuagens que surgiram de presídio, tem tatuagens que são linguagens de presídio, né? Ou a pessoa que esteve presa, a tatuagem foi feita dentro do presídio, para ele ser identificado fora do presídio o crime que ele cometeu. Tá? Eu vejo essas tatuagens assim, mas tatuagem comum eu não vejo, não. Tem muita gente que coloca nome do pai, nome da mãe. Né? É complicado generalizar, né? Isso aí. Sim, a gente não pode generalizar. Né? É atual, Onei. Esses livros são bem atuais. Né? Então ele fala que convém que Satanás seja solto por um período de tempo, por pouco tempo, né? E nós sabemos, me parece que eu li Francisco de Assis, se eu não estou enganado, me parece que é o Francisco de Assis mesmo, através do João Nunes Maia, que ele fala dessa mesma frase, né? Do capítulo 20, uma parte dele, do capítulo 20, que ele fala da soltura de Satanás. Jesus, para encarnar, Jesus não reencarnou, ele encarnou aqui na Terra, só teve uma encarnação. Esses espíritos complicados, perturbadores, tiveram que ser retirados. Eles foram para uma região próxima do Equador e ali eles formaram uma colônia com o nome de A Cruzada, que tem o mesmo formato da suástica nazista. E os melhores foram reencarnando gradativamente. Os melhores foram responsáveis pelas cruzadas. É o primeiro grupo dos melhores. Os outros, que foram melhores, responsáveis pela Inquisição, um pouquinho pior do que o primeiro. O terceiro grupo, que é pior ainda que os dois, responsáveis pela Primeira Guerra Mundial. O outro grupo, pior, foi responsável pela Segunda Guerra. E o pior grupo, segundo esta mensagem, né, do Espírito Miramês, o pior grupo é o que está encarnado aqui hoje. Então é o Satanás que a gente fala, mas Satanás não no sentido de um gênio do mal, é o Satã, é o opositor do bem, o opositor da verdade, o opositor do amor, são esses. Continuando, a reencarnação dos maus. Pessoas normais, mas distantes da lei de amor. A pessoa normal, tudo normal, mas está longe ainda da lei de amor. Revoltados contra Deus. Deus não existe. Eu não pedi para nascer. E por aí vai com outros adjetivos. Né? Cultivam paixões degradantes. A gente está falando de paixões degradantes. Paixões que não edificam, que não nos levam a nada. Tem sentimentos antifraternos de egoísmo, orgulho, inveja, ciúme. Pessoas que não consideram as outras como irmãs, filhas de um mesmo pai, e que nós estamos aqui para evoluir. E que essa diferença que a gente acha
é uma pura ilusão nossa, é uma utopia. Não tem diferença, somos todos iguais. Apego a tudo que é material, sensualidade, cupidez, avareza. A sensualidade e a cupidez tem a ver com os desequilíbrios do sexo, que, infelizmente, os dias de hoje alcançaram cifras alarmantes. Pessoas corruptas e corruptoras. E quando a gente fala de corrupto, não vamos falar apenas do político, não. Nós vamos falar de nós. Porque tudo aquilo que existe em um grau superlativo, tudo aquilo que existe numa visão macro, existe também numa visão micro, né? Vamos dizer, estacionar o carro na vaga de deficiente, estacionar na vaga de idoso, sem que seja, né? Furar fila, fraudar imposto de renda, fazer jogo de bicho, e por aí vai, né? Então é uma forma de corrupção. A gente fala do político, fica lá em cima, porque a corrupção é como se fosse só em Brasília, mas não seríamos nós, com as nossas pequenas corrupções diárias, que vão eleger pessoas iguais a nós? Não é isso que está acontecendo? Né? Quem que pediu a soltura de Barrabás? Pessoas do povo que eram iguais a Barrabás, porque Cristo estava longe demais, preferiu manter Cristo preso e soltar Barrabás. Quem usa de todos os meios para atingir seus fins, meios inclusive que vão prejudicar os outros. Maus profissionais. A gente está vendo muito hoje maus profissionais. Pessoas que ocupam determinado cargo, principalmente cargo público, né, para ganhar dinheiro. Não está ali para trabalhar, não está ali para servir aquelas pessoas que pagam o salário delas, mas está ali apenas para ganhar dinheiro. E tem gente que fala isso. Trabalha mal, presta serviço de má qualidade. Quem prejudica o próximo de forma consciente. Eu estou fazendo mal para o próximo, mas eu sei o que eu estou fazendo, né? Quem usa do cargo ou função para obter vantagens pessoais. Eu ocupo um cargo só para mim me beneficiar do cargo, né? Principalmente o público, não para servir ao público, porque o funcionário público, como o próprio nome diz, ele é funcionário do público, porque o público paga o salário dele. Reencarnação dos bons. São menos numerosos que os maus, mas estão reencarnando. Eu falei que, me parece que foi com o Ney, que Jesus permitiu a reencarnação de 1 milhão de espíritos altamente evoluídos em toda a Terra. E a gente já está vendo isso através de crianças que são diferentes. Crianças, adolescentes, a gente está vendo isso nos nossos dias. Crianças com outro pensamento, com pensamento de fraternidade, com pensamento de bem, com pensamento de fraternidade. A gente vê isso. Gandhi libertou a Índia, um homem só, sem derramar uma gota de sangue de quem quer que seja. Paulo de Tarso, ele mudou toda a história do cristianismo, toda a história. Chico Xavier, sozinho, ele conseguiu modificar o espiritismo, complementar o espiritismo que Kardec não pôde naquela época. Então, Kardec veio trazer novas informações para a gente. Quando a gente pega Missionários da Luz e que trata da reencarnação de Segismundo, quem já leu, ele fala tecnicamente como que acontece a reencarnação. Kardec não pôde falar isso. Então é um homem só, mas uma pessoa só muda muita coisa. Cientistas do século XVIII em diante melhoraram as condições de vida no planeta com novas descobertas. É o que eu falei antes, do que a gente tem aqui hoje. E eles, às vezes, voltam para aperfeiçoar aquilo que eles deixaram. Religiosos comprometidos com a lei de amor. Esses religiosos não precisam ser cristãos, não. Tem muitos religiosos não cristãos, hinduístas principalmente, budistas, que estão comprometidos com o amor ao próximo, com o bem, com a verdade. Espíritos reencarnados com perfis regeneradores. É o que eu disse. Espíritos, crianças ainda, que têm um pensamento diferenciado.
Eu vi até há pouco tempo um menino que eles ofereceram carne para ele, a mãe deu carne para o menino. Talvez vocês até já viram esse vídeo, né? E aí ele perguntou carne de quê? Aí a mãe falou que era carne de boi. Aí ele falou, mas por que mata o boi? Aí ele falou assim, mata o boi para comer. Ela falou assim, por que você não mata um de nós então para comer? Você sabia, mãe, que o animal sente tanta dor quanto nós? E ele vai fazendo um questionamento à mãe, e a mãe chega um momento que ela começa a chorar, porque ela não tem argumentos com ele. Então são espíritos mais adiantados que estão aqui no nosso meio. A gente já começa a notar isso. Espíritos comprometidos com o bem, com a ordem, com a justiça, com a harmonia do planeta e com a fraternidade embasada na fé. Algum de vocês aqui militam na área da justiça? Tem um advogado? Não, né? Pois é. Nós estamos vendo no Brasil juízes novos, que eles estão discordando do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais de justiça dos estados, e eles estão querendo reformar a lei brasileira, modificar a lei brasileira. Pessoas novas, pessoas com 30 anos, ou menos de 30 anos, querendo modificar. Já tem esse grupo de juízes hoje, pessoas bem novas, fazendo a diferença na justiça. Mas tem gente nova também fazendo a diferença na medicina, na odontologia, em vários setores da atividade humana. Aqueles que não têm ideias preconceituosas e separatistas e consideram todos como membros de uma só família, porque é o que somos, membros de uma só família. Quem tem sentimento inato do bem e mantém crenças espiritualistas, não espíritas, mas espiritualistas. Outro, que é o quinto, que é o império da loucura, é outra marca da transição planetária, império da loucura. É a colheita dos plantios que o homem fez sem Deus. A gente plantou, agora a gente colhe. Lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é a lei mais terrível que existe no universo. A mais terrível. Porque ela nos dá exatamente de retorno aquilo que nós fizemos. Nós poderemos estar desencadeando efeitos a todo momento e a gente não dá conta. Mas chega um momento que vem. Para toda ação existe uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade. É a segunda propositura de Newton. E aí a gente vê depressão, a gente está focado no passado, ansiedade, nosso pensamento no futuro, fobias, todo tipo de fobia, medo, e o suicídio, que a gente está observando muito nos dias de hoje. A depressão em graus alarmantes. Ansiedade, fobias, suicídio, quase todo lugar a gente está vendo suicídio acontecer. Drogadição, consumo de droga em graus elevados. Crimes hediondos, crimes que nem na Segunda Guerra Mundial aconteceram, está acontecendo hoje. Vícios morais. E a gente já sabe o que são vícios morais, vários vícios morais. Nós estamos todos doentes, com raras exceções. A prova disso é a quantidade de hospitais que tem. Vocês já observaram a quantidade de hospitais que vão surgindo? A quantidade de clínicas. E hoje a gente tem as UPAs, tem as UBS, toda hora que a gente vai lá tem gente. As farmácias, o número de farmácias multiplicou de forma assustadora. E toda hora que a gente vai à farmácia, todo momento que a gente vai às farmácias, tem gente comprando remédios. Então isso prova que a sociedade nossa está doente. Outra marca da transição que a gente tem é o período do testemunho. Esse período ainda não começou. O período do testemunho, a gente testemunha. A gente não aprende tanto, fala tanto, a gente vai ter que dar testemunho daquilo que a gente aprendeu. Significa o compromisso com a verdade. O testemunho é o compromisso nosso com a verdade. Porque tanta literatura espírita em língua portuguesa e poucos livros em outros idiomas. A maioria dos livros espíritas são todos em língua portuguesa. As obras de Kardec que vão para a França hoje
São livros editados pela Federação Espírita Brasileira e traduzidos para o francês. Por que tantas casas espíritas no Brasil e poucas em outros países? Por que só aqui? Qual o sentido para tudo isto se o governador planetário é o mesmo para todos? Jesus é o governador espiritual para todos os países, para todos os povos. O Brasil é um centro de formação de mão de obra. É isso que o Brasil é. Estamos fazendo mestrado e doutorado em Espiritismo. Na próxima encarnação começa o trabalho, a realização do testemunho. Então, o testemunho não é para essa encarnação, é para a próxima. A gente está aprendendo agora, a gente está preparando agora para a próxima. A gente dá o testemunho. É a oportunidade de servir em outros países, como artistas, filósofos, educadores, políticos, médicos, etc. Nós não falamos tanto do Oriente Médio, do que está acontecendo ali entre judeus, palestinos, árabes. É a oportunidade nossa de reencarnar lá, reencarnar em Israel, levar a mensagem de Jesus para eles, de amor, de bondade, perdão, reencarnar entre os árabes, né, e levar a mensagem de Jesus também para eles. É a oportunidade nossa de estarmos nesses países, como artistas, filósofos, educadores, políticos, médicos, dentistas, etc. Por aí vai. Continuando o testemunho, muitos espíritas ficarão no Brasil e outros irão reencarnar em outros países. Muitos de nós iremos permanecer aqui e muitos de nós estamos preparados para exercer o nosso mistério fora do Brasil. Figuradamente, poderemos afirmar que o Brasil é o coração do mundo. A gente não fala isso, que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho? O mundo é o corpo. O coração bombeia sangue. Nós somos o sangue. Vamos levar o oxigênio do amor para outros povos. Oxigênio do amor para outros povos. Os espíritas não irão migrar para mundos inferiores, porque o investimento neles foi alto demais. Gente, o investimento em nós, os espíritas, é muito alto. O mundo espiritual investiu muito em nós. É isso, gente. O mundo espiritual investiu muito em nós. Nós espíritas, para a gente vir aqui fazer um estudo igual esse que eu estou fazendo, né? Um estudo simples. Quantos livros? Eu tive que pegar mais de 10 livros. Então, isso significa o quê? Investimento do mundo espiritual. Investir no médium, que trouxe a mensagem, investir nas editoras, investir na divulgação e investir em nós. Porque nós temos a proteção espiritual também. Eu sinto que, igual eu estou aqui falando com vocês, eu sei que eu não estou sozinho, que tem espírito junto comigo aqui nesse momento. Né? Eu tenho um amigo espiritual padre, tenho um amigo espiritual rabino. Então é isso. Então a gente tem esse investimento muito alto. Quem serão os exilados da terra? Quem sairá daqui? Os revoltados contra Deus. Esse é Kardec que fala no livro Obras Póstumas. Os maus não tocados pelo bem. Os que ainda alimentam, coloquei, está faltando M, paixões degradantes. Quem tem sentimentos antifraternos, de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme. Os apegados à vida material, como a avareza, a cupidez, a sensualidade. Incrível, se vocês tiverem aqui o livro Transição Planetária, do Manuel Flamengo de Miranda, na introdução ele fala isso, quem são os espíritos que serão retirados daqui. As criaturas que persistem na indiferença perversa pela dor do ser irmão. Aqueles cuja existência foi assinalada pela criminalidade conhecida ou a criminalidade ignorada. Por exemplo, os crimes cibernéticos. O crime, ele existe, embora ele não seja tipificado pelos nossos códigos de lei, mas eles existem. Os que afirmaram pacto de adesão à extorsão, extorquir as pessoas, ao suborno, oferecer suborno para obter vantagem, aos diversos delitos do chamado colarinho branco. Né? Quando a gente fala colarinho branco, envolve mais políticos.
Quem permanecerá na terra? A nova geração de espíritos regenerados. Espíritos reencarnados com perfis regeneradores. Espíritos comprometidos com o bem, com a ordem, com a justiça, com a harmonia do planeta e com a fraternidade embasada na fé. Aqueles que não têm ideias preconceituosas, separatistas e consideram todos como membros de uma só família. Quem tem sentimento inato do bem e mantém crenças espiritualistas, não precisa ser espírita. O católico é espiritualista, o budista é espiritualista, o evangélico é espiritualista. Quem acredita em algo além da matéria é espiritualista. O início da regeneração. Reencarnação de espíritos mais evoluídos, não eminentemente superiores, mas que no meio em que foram inseridos fazem a diferença. Não importa onde a gente esteja, mas eu estou ali, eu estou fazendo a diferença no lugar onde eu fui. Eu sou um varredor de rua. Não importa, gente. Não existe uma profissão que seja superior à outra. Para Deus, todos têm a mesma importância. Fizeram um estudo no Rio de Janeiro perguntando qual a profissão mais nobre, se é de um médico dentro de um CTI ou de um faxineiro. A conclusão é que todos têm a mesma importância em igual número. Um não é superior ao outro. A importância é a mesma, né? Mas não importa onde a pessoa esteja, ela faz a diferença. Profissionais das mais diversas áreas, ainda muito jovens, são altamente competentes naquilo que fazem. A gente também está observando isso. Crianças e jovens que não toleram comportamentos antiéticos e imorais. Crianças e jovens. A gente está observando. Crianças e jovens idealistas. Cidades futuristas, a gente já está vendo cidades futuristas. Claro que são países que têm muito dinheiro, igual os Emirados Árabes, né, Dubai, que eles gastam muito dinheiro, tem muito, né? Não tem que gastar, eles fazem obras futuristas. Carros futuristas. A gente já está observando no nosso meio. E grande avanço científico e tecnológico nas mais diversas áreas do conhecimento. Meus irmãos, eu teria mais uns 2 slides, mas o tempo já passou. Eu já passei 5 minutinhos aqui. As leis penais serão mais humanizadas e os magistrados mais justos. Isso irá acontecer. Ficou tranquilo, gente? Eu tive que correr um pouquinho, mas as informações são muitas. A gente resumir, eu fiz um resumo do resumo, então é muito difícil a gente falar muito em pouco tempo. Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de fazer uma pergunta, algo? Se eu não souber, eu vou recorrer aos universitários. Está tranquilo? Ney, muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês pela paciência em me ouvirem. E que Jesus continue amparando a todos nós. E que nós mantenhamos esse ideal, né, de cooperar com a doutrina espírita e cooperar com o Brasil, né? Porque se somos o coração do mundo, que nós possamos bombear então os ensinos de Jesus de uma forma mais clara para outras partes do mundo também. E que essa encarnação nossa seja um preparo para que nas outras encarnações que nós voltarmos aqui a gente faça a diferença também. Tá? Então, uma boa noite a todos, muito obrigado, muita paz.